José Botto, o novo chefão do Flamengo, rebateu as críticas de Davi Luiz e prometeu marcação cerrada em relação a concentrações e visitas ao Ninho do Urubu. Tem que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. A gente vai fazer um giro pelo Rio de Janeiro, porque tem muita coisa acontecendo entre os clubes cariocas. Flamengo, a palavra do momento é profissionalização. Essa foi uma das bandeiras defendidas pelo novo presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP, durante a campanha eleitoral, como forma de cumprir a promessa. O clube apresentou nos últimos dias o diretor técnico José Botto. O português vai ter a missão de reestruturar todo o departamento de futebol, desde as categorias de base até os profissionais. E claro, foi peça fundamental na escolha pela manutenção do técnico Filipe Luiz. O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Porque isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não é só o treinador. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. O Fluminense... No Flamengo, Ronaldão, o José Botto, como a gente acompanhou na reportagem também, falou, gente, é o seguinte, fecha a casinha, a concentração agora vai ser de outro jeito, eu vou organizar as coisas por aqui. Você que viveu muito esse cenário de vestiário, do mundo da bola, isso aí dá certo? Então, esse cenário a gente já viu aqui. Quando eu comentei isso, há uns 3 anos atrás, teve um treinador lá no Flamengo, o Paulo Souza, que chegou lá no Flamengo, ele colocou telão no CT, ele fez o pessoal jantar de manhã, jantar à tarde, sem a família. Isso aqui não funciona. Aí falaram assim, o Ronaldão não é profissional, porque onde já se viu ir contra o treinador que quer jantar depois do jogo. Não funciona aqui, velho. Eu estou dizendo que coisa que não funciona, então é simples. Não vai funcionar o que o Botto quer. Ele não vai aguentar aí, 4 pancadas ele cai. Ele tem que ver o que o grupo necessita, para depois ele começar a fazer as mudanças. Para mim, ele já chegou fazendo errado com o Davi Luiz. E depois começou a falar. Essa era a minha próxima pergunta para você, porque ele rebateu as críticas do Davi Luiz, né? Ele rebateu, mas não tem muito o que falar, né? Tem que falar com o jogador, porque o jogador, ele é assediado, sim, toda hora, todo momento, para ver se ele quer mudar ou não. Que mundo que ele vive, que ele acha que não... vou falar só com o staff dele. Onde? Que mundo que ele vive? Ele sabe que tem que conversar com o jogador. E o jogador fala, não quero ficar mais, ele não fica mais. Então, eu acho que já começou errado. Essa que é a realidade. Você não pode mudar o dia a dia do jogador. O futebol aqui, jogado às 11 horas da manhã, o jogador também não gosta, porque ele não consegue se adaptar. Tem coisa que o jogador não vai comer macarrão 8 horas da manhã. Não dá, não dou conta. Não tem como. E agora o cara quer, não vou blindar aqui, não vai poder trazer a família. Ele tem que perguntar pro Filipe Luiz primeiro. Tem que perguntar pro treinador o que é bom pro seu grupo. Não já chegar e colocar tudo isso aí. Ele tem que ver como essa engrenagem ela vai desenvolver na mão dele. Ele gostou da ideia de manter o Filipe Luiz justamente por causa da experiência dele dentro do futebol europeu durante a sua carreira. Talvez eles estejam alinhados em relação a isso, não é não, Ronaldão? Então, que o Filipe Luiz fique de olho, porque pelo jeito que tá aí, Felipe, você não é o cara para ele. Porque para já falar no seu trabalho, já falar num jogador que estava ali há um bom tempo, começar a mexer na estrutura sem conhecê-la, eu acho que ele está dando um tiro no pé aí. Tem que modernizar na medida, não é não? Lógico. É isso aí. Ronaldão, agora... O mercado da bola aqui, o Flamengo, vai receber uma quantia milionária aí com a venda do Igor Jesus. Lembra do Igor Jesus, né? Que o Tite tirou ele no primeiro tempo lá, que o moleque ficou chorando e tal. Eu achava que esse cara não deveria ter sido vendido pelo Flamengo, cara. Ele é bom de bola, cara. Mas segundo informações aí do Vender Casa Grande, o Los Angeles Galaxy vai pagar 4 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do Igor Jesus, né? E o Flamengo vai receber a metade deste valor, porque é dono de 50% de passe do atleta, né? Com isso, o Flamengo vai colocar nos cofres aí 12 milhões de reais na negociação.
Lembrando que na temporada de 2024, ele negociou o Igor Jesus com a Estrela Amadora de Portugal. Meses depois, o Estrela Amadora, né, português, já envolveu o volante em negociação com o Los Angeles Galaxy. Deste modo, né, com as tratativas acertadas, o Flamengo vai receber uma quantia milionária, né? Baita do jogador, né? E foi parar lá no Estrela Amadora, justamente para ser revendido mesmo. É isso que os caras queriam, né, cara? Esses times meia boca de Portugal, nem meia boca, né? É bem menos que meia boca, né? Lá de Portugal, lá, só quer fazer dinheiro, né, cara? Viu uma oportunidade e foi, né? E é mais ou menos o que o Flamengo queria fazer lá com aquele Leixões, né? Parece que o BAP não vai ficar com Leixões, né? Era essa a ideia, manda jogador pra lá e vende por um preço um pouco maior do que venderia se fosse aqui, né? E vamos que vamos, né? Pra finalizar aqui, o José Boto tava analisando aí o jogador lá, o Lassina Traoré, o africano de Burkina Faso, mas parece que o Flamengo vai desistir dessa contratação, porque a condição física dele não é muito boa, né, cara? Ele andou tendo lesões aí muito graves, né? Segundo informações aqui do VamosFutebol.com, o que aconteceu? Ele sofreu uma grande contusão, uma grave contusão no jogo da Champions League contra a Inter de Milão. E ficou quase um ano fora dos gramados. E aí, no ano seguinte, né, ele sofreu uma séria lesão e teve que passar por uma nova cirurgia, ficou afastado até fevereiro de 24. E por conta desse seu histórico problemático de contusões, ele pode ficar distante de assinar com o Flamengo, né? Então o Flamengo, de repente, não tá afim de arrumar problema não, né? Se o cara começa muita lesão, é complicado, né, cara? Não para mais, né? Então, essa talvez não chegue, né? E eu acho que não vai chegar, né? Porque esse José Boto aí, ele é bem frio nessa parte. Dá pra perceber que é um cara muito profissional e ele vê que não vai ser bom pro clube e não vai trazer. Então, ele não quer nome, né? Ele quer jogador que renda. Então, acho que esse aí, o Lassina Traoré, é capaz de não aparecer mesmo, né? Beleza? Falar de Flamengo, vamos falar de Gabigol, que eu considero um eterno ídolo do Flamengo. Enfim, Gabigol foi anunciado como reforço do Cruzeiro. Obviamente ele estava esperando apenas acabar o contrato dele com o Flamengo, que foi até ontem, dia 31 de dezembro, e agora ele é jogador oficial do Cruzeiro. Foi anunciado com vídeo, enfim, repercutiu bastante, porque foi logo quando deu meia-noite, já teve publicação nas redes sociais com vídeo, teve entrevista exclusiva para Globo, enfim, teve muita coisa. E teve também uma informação do Samuel Venâncio, jornalista que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, parceiraço. Ele disse o seguinte, que foi caso pensado tudo que o Gabigol fez, porque o Gabigol já tinha pré-contrato com o Cruzeiro desde o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O jogador deu declaração dizendo que não ficaria no Flamengo depois do segundo jogo, ali ainda durante a comemoração do título, na Arena MRV, já sabendo que jogaria em Belo Horizonte. Mas óbvio que enquanto ele tinha compromisso, contrato válido com o Flamengo, ele não poderia anunciar aquela ida para o Cruzeiro. Óbvio, ele poderia dizer que tinha um pré-contrato assinado, mas ele optou por não dizer, beleza, a vida que segue. E, gente, assim, vou ser bem sincero em relação ao Gabigol, eu sou muito grato por tudo que ele fez com a camisa do Flamengo, mas eu acho que o ciclo, de fato, tinha chegado ao fim, e eu não acho o Cruzeiro um destino ruim, se a gente for olhar para o lado passional, digamos assim. Eu confesso para vocês que se ele tivesse ido para o Corinthians, acho que ficaria uma rusga, digamos assim, porque ele chegou a botar a camisa do Corinthians, vocês se lembram desse episódio, ou até mesmo para o Palmeiras, que eu considero um rival direto do Flamengo na briga por títulos. O Cruzeiro, embora a gente está vendo aí nas contratações, promete vir forte, mas não está na Libertadores, né? Não é um rival direto do Flamengo nessa competição. Óbvio que no Campeonato Brasileiro pode sim se tornar um rival direto do Flamengo, mas eu não vejo nenhum problema não, de verdade, enfim, pensando assim no sentimento do torcedor. Mas é isso, boa sorte ao Gabigol, óbvio que contra o Flamengo, espero que não tenha sorte. Vamos falar aqui sobre finanças do Flamengo, porque o Globoesporte.com subiu uma matéria confirmando aquelas informações que a gente estava dizendo aqui, que o torcedor ele não pode ficar achando que o Flamengo vai ser agressivo na janela de transferência, vai fazer contratações de peso. Na verdade, o Flamengo ainda tem contas a pagar, acabou de comprar um terreno para a construção de estádio próprio, ainda tem parcelas a pagar de reforços da última janela de transferência, Gonzalo Plata, Alcaraz. Então,
Não o torcedor que acha que o Flamengo vai forte, vai fazer contratações de peso, vai se frustrar. Pode ter uma contratação de impacto financeiramente falando, mas, gente, agressivo no mercado, até porque o Flamengo não precisa, gente. O elenco do Flamengo já é muito bom. E tem uma parte da matéria que me chamou a atenção, que teve uma fonte que disse que é pior do que a gestão imaginava. Então, só para vocês terem noção que, de fato, o Flamengo vai ser tímido, digamos assim. Mas, repito, gente, não precisa se preocupar. O elenco do Flamengo já é muito bom. Óbvio, precisa fazer um ajuste aqui, outro acolá. Mas, gente, correr atrás, ficar desesperado para fazer contratações de peso, eu acho que não é necessário nesse momento. Obviamente, a prioridade é um atacante. Firmino continua em pauta, isso tudo vocês já sabem. Mas é um ajuste ou outro, tá? Não é para o Flamengo ser agressivo, não. E nesse dia 1º, o Flamengo confirmou nas redes sociais uma informação que a gente trouxe ainda no Twitter e também no Instagram, @VNCasagrande. Se vocês não me seguem por lá, sugiro me seguir, porque lá eu publico tudo primeiro e depois eu venho gravar o vídeo aqui no canal VN Casagrande. Essa informação que eu trouxe foi o seguinte, deixa eu só ler aqui. Vamos lá. Uma decisão tomada na última semana será confirmada em breve pela nova gestão do Flamengo. O clube não terá mais um CEO, que era o planejamento inicial, e sim um diretor-geral que vai reportar ao presidente. E todos os VPs irão reportar a esse diretor-geral. E esse profissional já foi escolhido, trata-se de Paulo Dutra, que foi diretor financeiro do Flamengo de 2013 a 2017. Ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, um profissional super respeitado na área, com passagem por grandes empresas, e ele topou esse convite do Flamengo. Obviamente é um cargo remunerado. E nas redes sociais, assim, minutos depois, o Flamengo confirmou e disse: Paulo Dutra é o novo diretor-geral do Flamengo. Executivo retorna ao clube com o compromisso de fortalecer a gestão e impulsionar os objetivos estratégicos da equipe liderada por BAP. Paulo Dutra, de 58 anos, é um executivo com mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança em grandes empresas. Especialista em finanças, auditoria, contabilidade e controladoria, Paulo ocupou recentemente a diretoria financeira da CIPIC Brasil, uma das maiores empresas globais do setor de energia, além de ter atuado como vice-presidente corporativo da Concremet Engenharia e Tecnologia. Entre 2013 e 2017, Paulo foi diretor administrativo e financeiro do Flamengo, período em que liderou importantes transformações no clube. Então, acho que está certo. Ele foi responsável também pela reestruturação da área financeira, renegociação do endividamento, implementação de sistemas de controle e orçamento e pela construção do centro de treinamento que se tornou referência no esporte. Agora ele vai ser diretor-geral, sucedendo o Reinaldo Belotti Vargas, a quem o Flamengo agradece pelos 6 anos de dedicação e serviços prestados ao clube. O retorno de Paulo reforça o compromisso da nova gestão com a profissionalização, eficiência e fortalecimento institucional do Flamengo. Então, tá aí. O BAP prometeu e até o momento está cumprindo aquilo que ele havia dito durante o período pré-eleitoral, de profissionalizar o Flamengo. Então, mais uma decisão tomada e divulgada nas redes sociais do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação que eu trouxe também lá nas outras redes sociais, diz o seguinte: no primeiro momento, a nova gestão do Flamengo com José Boto identificou que, tanto na categoria de base quanto no profissional, há mais profissional do que o necessário. O entendimento é que, em relação a grandes clubes da Europa, há mais cargos e empregados do que o necessário, com muitos sem utilidade. Na categoria de base, após levantamento de dados, entenderam que até jogador é um número exagerado atualmente. Onde eu quero chegar, gente? Acabou a mamata, acabou aquela situação de contratar por amizade, enfim, tem um monte de gente ali, é aquilo que a gente havia dito já várias vezes. Por exemplo, eu vou ler exatamente o que a pessoa me falou, exatamente. VN geral, base e profissional, profissional também. Gerente de não sei o que, gerente de não sei o que mais, mas base é incrível, até jogador tem a mais. Então, gente, é isso. Eles estão entendendo que tem muita gente ali empregada que não tem função específica. Outra pessoa me disse aqui, eu vou até pegar a conversa, eu peço desculpa aqui, mas vamos lá.
Outra pessoa me disse aqui o seguinte, uma outra fonte, tá? Muita gente empregada, tem coordenador técnico na base que não tem função, coordenador de transição sem sub-23, como assim o coordenador técnico do 20 que faz a transição? Ou seja, tem muita gente. Nós vamos enxugar. Pronto. Então a palavra é essa, enxugar o Flamengo. Todo mundo que ficar é porque de fato precisa ficar. E obviamente o custo vai ser menor, né, gente? É fazer mais com menos gente. E tá certo. Isso é profissionalização do futebol do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vani Casagrande. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal. Fala um pouquinho aí, né, sobre o mercado da bola do Flamengo, jogadores que estão para chegar, jogadores que saíram, dinheiro que está entrando, dinheiro que vai ter que sair, vai pagar dívida. Então esse é o mercado da bola do Flamengo, que está bastante movimentado, né? Onde aí BAP está fazendo aí uma mudança geral, finalizando o Flamengo, né? Como o Vini falou aí, vai ter algumas mudanças que de imediato vai ser grande, né? Vamos dizer assim, porque vai ter que demitir alguns jogadores da base, vai ter que demitir também profissionais que estão a mais, que talvez não tem função nenhuma ali, só tá meio que recebendo um salário fantasma. Tudo isso vai ser mudado no Flamengo. Então acredito que isso tudo aí possa melhorar sim a gestão do Flamengo, melhorar em todos os sentidos e aspectos aí, e que isso possa ser um sucesso, né, gigantesco no Flamengo ao longo do tempo, né? Que isso funcione na prática também. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.